Olá, turma. Sobre esse sujeito processual, que é o partido político, há uma situação agora que, a partir da Emenda Constitucional 97, passou a frequentar a vida de alguns partidos políticos, que é o Instituto da Fusão ou da Incorporação. Isso fruto da própria Emenda Constitucional número 97, que instituiu, entre outras questões e situações, a chamada cláusula de barreira ou cláusula de desempenho dos partidos políticos. Bem, a Emenda 97, está aqui do nosso lado ao quadro, ela traz, entre outras hipóteses, primeiramente ela veda as coligações partidárias nas eleições proporcionais. Turma, veja só, nós estamos falando aqui de capacidade postulatória do partido político. Nós estamos falando de legitimidade ativa dos partidos políticos. Vejam só, para quem já é da Justiça Eleitoral ou para quem frequenta a Justiça Eleitoral na condição de advogado, ou de servidor, ou de magistrado, sabe muito bem, se a gente tirar uma estatística, ou no próprio dia a dia vai comprovar, que as coligações, elas são autoras de diversas ações. Principalmente porque, a partir da convenção partidária e do encaminhamento da formalização dessa convenção para a Justiça Eleitoral, a legitimidade ativa daquele partido político de uma maneira individual, ela desaparece. Fica valendo a legitimidade da coligação enquanto perdurar o período eleitoral até a diplomação. Então, há diversas demandas, por exemplo, as AIRCs, diversas delas são feitas por coligações proporcionais. Diversas AIGs têm como autor a coligação, uma coligação adversária. Perceberam que isso vai diminuir bastante? Perceberam que, com a Emenda Constitucional 97, que acabou com as coligações partidárias nas eleições proporcionais, e as coligações das eleições proporcionais, elas costumam ser em muito maior número do que as coligações nas majoritárias. A partir de agora, das eleições de 2020, a Justiça Eleitoral vai receber muito mais demandas de partidos políticos, porque não mais haverá a coligação nas eleições proporcionais. Então, o primeiro reflexo dessa Emenda Constitucional 97, com o fim das eleições proporcionais, das coligações das eleições proporcionais, será de que os partidos políticos, de forma autônoma, passarão a serem autores de muito mais demandas do que já vinham sendo a partir de eleições anteriores. Então, essa emenda constitucional, ela, entre outras coisas, acaba com as eleições proporcionais, as coligações, estabelece formas de acesso nos fundos partidários a partir de regras de desempenho. Então, a gente pode ir passando aqui naturalmente, porque ela é uma emenda constitucional, que ela trouxe os critérios de eleição, ou seja, cada partido político já em 2018 e os índices para a cláusula de desempenho, eles só são considerados a partir das eleições gerais. Agora, em 2020, não haverá índice de cláusula de desempenho, porque eles têm como parâmetro exatamente as eleições para a Câmara dos Deputados. Então, lá em 2018, o primeiro critério foi de 1,5% da votação nacional, com pelo menos 1% espalhados em 1/3 das unidades da federação, ou a eleição de 9 deputados em diferentes 9 unidades da federação. Isso fez com que 14 partidos políticos deixassem de atingir a chamada cláusula de desempenho. E a partir do momento que o partido político ele deixa de atingir a cláusula de desempenho, ele fica com restrições de acesso ao fundo partidário e ele fica com restrições de acesso também ao programa eleitoral no rádio e na televisão. Portanto, passa a ser interessante para aquele partido que deixou de atingir a cláusula de desempenho, e aqui tem uma curiosidade, por exemplo, com um deles, o PCdoB, que elegeu mais de 9 deputados federais, que era um dos critérios para o índice da cláusula de desempenho. Entretanto, ele concentrou a eleição desses 9 deputados, 4 deles foram concentrados em São Paulo. Então, aí a regra não vale,
porque embora ele tenha atingido o número mínimo de 9, mas esse número mínimo tem que estar pulverizado em pelo menos 1/3 das unidades da federação, que corresponde a pelo menos 9 unidades da federação. E por que isso, turma? Porque exatamente o artigo 17, no caput, que trata dos partidos políticos, ele diz que os partidos políticos eles têm que ter uma abrangência nacional. Então, essa demonstração de que o partido político tem uma abrangência nacional, o legislador entendeu por estabelecer, a partir desse critério, dessa pulverização na votação ou na eleição de pelo menos 9 parlamentares em 9 unidades diferentes da federação. Portanto, esse partido que elegeu mais de 9 deputados federais, mais concentrados, 4 deles na unidade de São Paulo, ele não atingiu a cláusula de desempenho em relação a essa pulverização para demonstrar o caráter nacional. Então, o TSE recebeu e já homologou 2 pedidos de incorporação partidária. E qual é a diferença entre os institutos da incorporação e o da fusão partidária? A diferença é que quando há incorporação, o partido A incorpora o partido B. Então, o partido B deixa de existir, ele é incorporado pelo partido A, que mantém esse nome, partido A, apenas ele incorporou o B. E ao incorporar o B, ele traz para ele, o partido incorporador, os votos e os candidatos eleitos pelo partido B. Então, se A tinha pelo menos 5 deputados eleitos em 5 unidades da federação e B tem mais 4 deputados eleitos em outras 4 unidades da federação, a soma de A mais B, a incorporação de A mais B, faz com que A passe a atender ao critério da cláusula de desempenho. Então, daí que alguns partidos partiram para a incorporação, porque continuam a receber o fundo partidário e continuam a ter acesso ao rádio e à televisão no horário gratuito. Então, temos aqui pelo menos a notícia de que houve a incorporação do PPL ao PCdoB. Portanto, o PCdoB incorporou o PPL. O PCdoB foi aquele exemplo que eu trouxe a vocês, no sentido de que ele teve sim mais de 9 deputados eleitos, mas ele concentrou 4 deles no estado de São Paulo. Então não atingiu um dos critérios que era da eleição de pelo menos um parlamentar por unidade da federação. Então, essa notícia dessa incorporação, que é um processo que o PCdoB entra pedindo a incorporação, naturalmente que o partido incorporado ele faz uma convenção para aceitar a incorporação. Então vejamos a notícia. Em seu voto, o relator do processo, o ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou a previsão constitucional de que é livre a criação, a fusão, a incorporação e extinção de partidos políticos. Livre. Sendo assegurada às legendas autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento. Então, se esses 2 partidos deliberam por um ser incorporado ao outro, estão absolutamente dentro da regra constitucional do artigo 17. Segundo Barroso, os requisitos legais para a incorporação foram atendidos. Entre eles, o de que os partidos interessados tenham obtido o registro definitivo no TSE há pelo menos 5 anos. Esse é um critério que está lá na lei, que diz que para que possa ter efeito a fusão e a incorporação, é necessário que o estatuto do partido político já esteja definitivo no TSE há pelo menos 5 anos. O ministro ressaltou também que o órgão nacional do PPL deliberou por maioria absoluta de votos sobre a adoção do estatuto e do programa do PCdoB. Isso porque PPL deixa de ser PPL e passará a atender ao estatuto do PCdoB, que é o partido incorporador. Aspas do relator. A averbação da incorporação de partido político depende do preenchimento de requisitos objetivos impostos pela legislação eleitoral. Os requisitos legais para a incorporação do PPL ao PCdoB foram observados. Sobre o patrimônio da fundação de partido, conforme prevê o artigo 44, parágrafo 4º da Lei dos Partidos Políticos, a 9.096 de 95, os ministros
entenderam que os recursos devem ser revertidos ao ente que vier a sucedê-lo. No caso em questão, o TSE concedeu um prazo de 60 dias para que o PCdoB comprove a correta destinação do patrimônio da Fundação Instituto Cláudio Campos, criada pelo PPL. Portanto, o partido incorporador ele leva também aquela eventual fundação que o partido incorporado tenha e traz para ele o seu patrimônio. Vamos ver um outro caso também de incorporação, que aprovada pelo TSE, que foi a incorporação do PRP ao Patriota. Portanto, Patriota como partido incorporador e o PRP como partido incorporado. Na manhã do dia 28 de março, agora do ano de 2019, primeiro semestre, já reflexo, vejam que tudo isso aqui já reflexo da cláusula de desempenho. Partidos que não atingiram a cláusula de desempenho, mas que a união dos dois fará com que eles atinjam ou o critério do percentual mínimo de votação em 9 unidades da federação, ou o critério da eleição de 9 deputados em pelo menos 9 unidades da federação. Então, na manhã do dia 28 de março desse ano, os ministros do TSE aprovaram por unanimidade a incorporação do Partido Republicano Progressista, o PRP, ao Patriota, Pátria. Ficou decidido que a legenda não usará a sigla conforme solicitado nos autos e será identificada apenas como Patriota. Vejam, a questão do ônus e do bônus da incorporação. Dívidas do PRP, Partido Republicano Progressista. Ao final do julgamento, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto fez uma sugestão de acréscimo ao voto do relator para que conste dessa alteração que o Patriota passa a assumir também as dívidas do PRP. Então, aqui a união, ela pressupõe que o partido incorporador, ele incorpora, ele abraça, como se fosse no casamento, na alegria e na tristeza, na doença e na saúde. Aqui no caso do partido, no lucro ou nas dívidas. Porque vejam, Tarcísio Vieira lembrou que o PRP teve prestações de contas referentes a 2012 e 2013 julgadas pela Justiça Eleitoral e aprovadas com ressalvas, resultando na devolução de mais de 200 mil aos cofres públicos com recursos próprios, aquela divisão, ou a suspensão do fundo partidário ou a condenação para que haja uma devolução ao erário com recursos próprios do partido político. Aspas do ministro Tarcísio. A minha sugestão é para que fique explícito que o Patriota, uma vez que incorpora o PRP, assume todos os débitos relativos a essa legenda, especialmente os relacionados a condenações à vida em prestações de contas nesta Corte. A sugestão foi acatada pelo plenário da Corte. Foi a petição 0602 013-84, incorporação, aqui outra do PHS é o Podemos, que ainda está em tramitação. Essa é uma próxima. Então, o que é importante salientar nessa incorporação do PRP pelo Patriota? O partido incorporador recebe os votos para efeito da cláusula de desempenho, recebe, eventualmente, aqueles candidatos eleitos pelo PRP, também para somar a cláusula de desempenho, mas recebe também dívidas que o partido incorporado tenha em relação ao erário. Então, essa união, ela existe, essa incorporação, ela vem para satisfazer uma necessidade dos partidos políticos, mas ela vem com ônus e bônus para ambos. De maneira que será natural ainda a tramitação, essa incorporação do PHS ao Podemos, totalizariam 6 partidos. Nós tivemos um número de 14 partidos que não atingiram a cláusula de desempenho, então ainda, e que estão já desde fevereiro sem receber cotas do fundo partidário, porque o TSE entendeu que, sim, a cláusula de desempenho, ela teve início com a legislatura de 2018, a partir das eleições acontecidas, com a legislatura de 2019, melhor dizendo, que foi eleita em 2018, já está operando as suas consequências e, a partir de então, os partidos que não atingiram estão deixando de receber o fundo partidário e não terão o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão
E a próxima etapa da cláusula de desempenho será apenas nas eleições gerais de 2022. Então vemos aqui que os sujeitos de direito processual, os partidos políticos, estão se movimentando e se reinventando para que possam continuar a ser sujeitos de direito na jurisdição eleitoral. No próximo bloco, continuaremos com esse interessante tema.